Alunos do 7º ano de Silva Jardim, aqui quem fala é o professor Igor. É um prazer novamente estar com vocês em nossa aula de História. Tema de hoje, sociedades indígenas brasileiras. Nós estamos falando sobre colonização, sobre mercantilismo, mas hoje vamos fazer uma pausa nesse assunto para falar dos índios, dos nativos no Brasil, ok? Bem, muitos pensam que existe só um tipo de índio, que todos os índios são iguais porque são diferentes, mas isso não é verdade. Existe uma diversidade gigantesca de índios em nosso território, com uma grande diversidade cultural, com jeitos diferentes, com línguas diferentes, com identidades diferentes, com comportamentos diferentes, completamente diferentes. Tão diferentes que tribos indígenas não conseguem entender o que outras tribos falam, por exemplo, ou os costumes são bem diferentes. Bem, o Brasil é um país enorme, é normal, é natural que tenhamos uma diversidade cultural tão grande assim. Mas o importante dessa aula é o seguinte, é entendermos que os índios também têm a sua história e que não podemos desprezar isso. Pelo contrário, devemos estudar, devemos absorver isso, devemos olhar para o passado para identificar erros e corrigi-los no presente. Temos que entender que os índios têm a sua, aqui a seta, identidade. E eles lutam pelo seu reconhecimento hoje em dia. Porque, meus amigos, nessa história de 500 anos no Brasil, desde a conquista portuguesa até hoje, centenas de milhares de índios foram massacrados pela conquista europeia. Poucos índios restaram aqui ainda. E esses que restaram, eles lutam pelo seu reconhecimento, pelo seu lugar, para terem um lugar de habitação, para terem o seu direito reconhecido. Aqui eu coloquei a Lei 11.645/08, que obrigou a inclusão do ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Ou seja, temos que falar também dos índios. Antes dessa lei, apenas as escolas indígenas abordavam a história e a cultura do povo indígena. Coloquei aqui uma foto atual de índios, mas veja bem, o que eu quero destacar é o seguinte. Algumas pessoas que não estudam, que não sabem, acham que um índio, por ser índio, ele não pode usar celular, aqui ó, o celular, ele não pode usar óculos, ele não pode ter uma casa aos moldes que temos hoje, tem que morar numa oca feita de palha, o que é um absurdo. Índio, meus amigos, é uma cultura, é uma herança, é uma etnia, é uma tradição. E assim como outras culturas absorvem outras culturas, qual o problema de um índio também acompanhar o desenvolvimento e escolher aquilo que quer fazer? Isso não faz ele perder a sua identidade. Espero que vocês tenham entendido isso. Se eu falei rápido demais, calma que vamos entender adiante. Aqui eu coloquei um trecho muito importante de uma fala indígena. Vamos ler comigo. Os índios eram donos de todas as matas, de todos os rios, de todos os campos. Nossa gente vivia feliz, tinha muita caça, muito peixe, muita fruta, nunca faltava terra boa para fazer roça. Quando os índios falam que eles eram donos, não são donos como nós entendemos hoje. Para o homem branco, para o homem europeu, para o homem que veio conquistar o Brasil, existia a noção de propriedade privada. Ei, professor, o que é isso? É simples. É aquilo que a gente vive hoje de dizer, esse telefone é meu, essa casa é minha, aquele terreno é do vizinho. Tem uma coisa que é minha e que é do outro. O que é meu ninguém tasca, é meu e só meu. O índio não vivia assim. Aqui está escrito que eles eram donos de todas as matas. Mas era como se eles dissessem que não eram donos de nada. Eles usavam, eles têm a noção de usar a terra apenas para a sua subsistência, para sobreviver. Apenas isso.
Não tem aquela noção de essa parte é minha, isso aqui é meu e é só meu. Não. Eles tinham, no tempo da conquista portuguesa, uma noção de vida assim, comunal, de ter tudo em comum, de não olhar para as coisas como posse, mas de olhar para as coisas como a sua utilidade. E se pararmos para pensar, isso é uma grande lição de vida. Porque mesmo você e eu, quando dissemos assim, isso é meu, para pensar. Se eu falo que a bicicleta é minha, essa bicicleta vai apodrecer. O tempo vai fazer ela se enferrujar. Ela vai perder seu valor. Ela vai passar, porque a vida passa. E como dizem, né, os nossos avós, como diz a tradição popular, caixão não tem gaveta. Um dia todo mundo morre e dessa vida nada leva. Tudo aqui fica. Era assim que os índios pensavam e até pensam até hoje. Nós temos que olhar para o bem material, para a terra, para aquilo que usamos, apenas na sua utilidade. Porque olha só, meus alunos, quando o português veio para cá para conquistar as terras, veio para dizer que a terra era dele e veio para matar muitos índios, para garantir a posse da terra. E olha, se existe guerra entre a humanidade, existe porque também existem homens que dizem isso é meu e ninguém tasca. Se não houvesse essa noção de meu e seu, talvez não tivéssemos tanta guerra assim no mundo. O egoísmo, a ganância, a cobiça é que faz a humanidade se mergulhar em tanta guerra. Mas vamos lá. Temos um mapa aqui da época da conquista portuguesa. Olha como o cartógrafo fez o mapa. Aqui os barquinhos, né, as caravelas, naus, que vinham e iam da Europa. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. É que o mapa daquele tempo mostrava os índios em suas diferenças. Aqui nós temos, por exemplo, olha a setinha do mouse, uma tribo antropofágica. Professor, o que é uma tribo antropofágica? Sim, índios que eram naquele tempo canibais. Canibais. Aí você pensa, puxa vida, o índio comia gente, como é que é isso? Calma, eles não comiam na visão de matar a fome. Eu não quero dizer com isso que ser canibal é certo, é um dado cultural daquele tempo. Eles comiam pensando de uma forma religiosa, digamos assim, ritual. Por exemplo, duas tribos entraram em guerra, não por posse de terra em si, entraram, né, por diferenças étnicas, entraram por questões diversas, mas não importa por que entraram em guerra, estão brigando um com o outro, porque um, né, está atravessando o caminho do outro, entrou em guerra, e aí a tribo vencedora vai capturar um guerreiro. Então os índios vencedores pegam aquele guerreiro, aprisionam ele e pensam assim, pô, esse cara corre muito rápido, vamos cozinhar ele e comer a perna dele, porque assim nós também vamos ficar rápidos e saudáveis. Assim eram os índios daquele tempo. Professor, todos os índios eram assim? Não! Como eu disse, existe uma incrível diversidade de tribos, de etnias indígenas, e até o mapa daquele tempo, lá no século XVI e XVII, mostra isso. Índios que eram completamente diferentes. Olha aqui, ó, as nações indígenas do Brasil. Gê, Pano, Cariri, Caraíba, Tucano, Charrua, Aruaque, Tupi, Guarani, Pano. São todos? Não, pelo contrário, isso aqui são as matrizes. Dessas matrizes ainda originam várias outras. São as raízes étnicas e outros índios mais aparecem a partir dessas raízes aqui. Isso aqui é um mapa estimado daquele tempo, seria no século XVI, mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte, é a diversidade, tá? Bem, vamos continuar, senão não vai dar tempo. A luta dos povos indígenas pelo reconhecimento do direito à posse da terra. Hoje, o índio precisa desse reconhecimento. Não dá mais para viver pensando que a terra é um bem comum, a qual todos podem usar. Por quê? Porque existe uma república, um governo, existem leis, existe um homem branco, digamos assim, com as suas regras, e o índio que vive nessa terra precisa lutar pelo reconhecimento do seu espaço. Vamos ler? Desde a colonização, os povos indígenas lutam por seus direitos ao uso da terra. Eles só querem usar a terra, que já pertencia aos seus antepassados, ou seja, que os seus antepassados já usavam.
Essa luta contínua demonstra o papel ativo dos indígenas na construção da história brasileira. Vamos lá que já tem 10 minutos de aula. Selecionei fotos aqui de diferentes tribos e seus hábitos culturais, ok? Aqui nós temos uma pintura da época mostrando a chegada dos portugueses e os índios na enseada aqui na praia ao recebê-los. Uma pintura de Debré. Tem trabalho de homem, tem trabalho de mulher. Homem não faz trabalho de mulher, mulher não faz trabalho de homem. Mulher precisa do trabalho do homem, homem precisa do trabalho da mulher. Opa, a comunidade precisa do trabalho de cada um. Percebeu isso? Isso aqui é uma frase, é um dito popular indígena, uma frase de identificação do povo indígena em que diz que cada um tem a sua parte na comunidade, seja homem ou seja mulher. Um não faz o trabalho do outro, mas cada trabalho é importante para a manutenção do grupo. Cada um faz alguma coisa para a sobrevivência de todos. É uma noção bem interessante. Não era assim que os portugueses pensavam. O rei, por exemplo, de Portugal não trabalhava. Os nobres não trabalhavam. Os condes não trabalhavam. O servo trabalhava. O escravo, muito mais. Existiam quem trabalhava e aqueles que não trabalhavam. Existiam os privilégios e quem não tinha privilégio. O índio não pensa assim. Na cultura indígena, cada um tem que fazer a sua pequena parte em nome de todos. Mais fotos. Se quiser analisar depois algum detalhe dessa aula, você aperta o pausa e lê, porque o nosso tempo está avançado. Por que a história e a cultura dos povos indígenas são pouco trabalhadas nas nossas escolas? A história do ensino do Brasil, a visão eurocêntrica ainda predomina. Professor, o que é essa visão eurocêntrica? É a visão de achar que só a história dos portugueses, da conquista do homem branco é importante e que a história de negros e índios não são importantes e em nada contribuem. Isso nós temos que corrigir. Esses padrões nós temos que mudar. E você, meu querido aluno que está assistindo essa aula, precisa nos ajudar também nisso. Buscando informações, vendo vídeos, lendo textos e se informando sobre esse outro lado da história. Veja, a visão eurocêntrica coloca como exemplo de civilização padrões da sociedade europeia, considerando qualquer outro modo de vida como estando aquém de uma sociedade dita civilizada. Não é isso. Não podemos pensar assim. Cada nação, cada povo e cada etnia tem a sua importância histórica e deve ser estudada sim. Aqui eu coloquei traços culturais básicos dos povos indígenas. Veja, olha, propriedade coletiva, foi o que eu disse aqui e repeti várias vezes. Os índios tinham a noção de que tudo pertencia a todos e que tudo passa e que temos que usar as coisas não pelo seu valor monetário para vender ou para comprar, não existe isso, mas apenas para garantir a sobrevivência. Tudo pertence a todos. Tá? Existiam tribos com casamento monogâmico e tribos com casamento, uniões poligâmicas. O homem com muitas mulheres e um homem para cada mulher. Foi o que a gente já falou. A diversidade. Temos 13 minutos de aula, já precisa acabar a aula. Aqui nós temos algumas ferramentas, armas, né, vasos, mas eu vou parar por aqui. Eu poderia falar muito, mas o que eu quero destacar é isso. A diversidade dos povos indígenas do Brasil e a importância de estudarmos eles. Eu agradeço a sua atenção, desculpa se falei rápido demais. Continuamos então na nossa próxima aula. Um forte abraço, bons estudos e tchau!